Fala aí, meus considerados, aqui Marcelo Arruda com vocês, inaugurando um novo formato, um formato on-board, um formato que você vai realmente a bordo, ao invés de eu estar aqui simplesmente de forma monótona, dirigindo o meu carro para o trabalho, para qualquer outra obrigação que eu tenha da rotina, eu vou estar aproveitando esse tempo para trocar uma ideia com vocês, até porque a minha agenda esses últimos tempos está bem escassa. Vocês percebem que eu quase não estou postando vídeo aqui justamente por causa que esses vídeos mais elaborados, esses vídeos mais detalhados, igual eu gosto de fazer aqui para o canal, dá mais trabalho. A edição, tudo dá muito mais trabalho. Então eu quero trazer um vídeo um pouco mais leve, mais tranquilo, onde você acompanha comigo a viagem acontecendo e a gente vai batendo um papo a respeito aí do tema em pauta. Que tema vai ser esse, Marcelo? De repente uma pergunta que você me fez no Instagram ou aqui no próprio YouTube, enfim, a gente vai bater papo aí. Eu quero fazer um teste por 30 dias desse nosso bate-papo para a gente criar essa conexão legal e você acompanhar comigo, e se der certo a gente vai prosperar mais. Eu tenho vários projetos em mente dando sequência a este, então conto com você. Se fizer sentido para ti, ao invés de eu ficar aqui dirigindo como é normal todos os dias, eu vou estar dirigindo e conversando com você, trazendo a realidade da criação na prática, com quem é do meio, com quem tem experiência nesse assunto e principalmente com quem gosta do que faz, né? Eu gosto demais disso. Espero o seu feedback a respeito destes vídeos e estamos começando, então me perdoe se sair alguma coisa fora do normal aí, ou se tiver alguma coisa que você esperava mais, tá? A verdade é que o início é assim, a gente precisa testar e validar, e feito é melhor que perfeito. Então tô fazendo, a gente vai melhorando, vai me dando feedback. Nós dois estamos juntos, sacou? Eu e você sempre junto. Bora? Bom dia, meu povo! Aqui Marcelo Arruda com vocês para mais um vídeo. Dessa vez a carona com o Marcelo, tá aqui comigo, do lado aqui na frente, assistindo a viagem. Aprecie a nossa cidade maravilhosa aqui, Goiás. Tô pegando o bordão aí do Rio de Janeiro, né? Grande abraço pro meu povo do Rio de Janeiro. Galera, quando a gente fala disso aqui, ó, criar periquito dá lucro, eu vou bem direto ao ponto com vocês. Não dá lucro. Criar periquito não dá lucro. O que vai dar lucro para vocês, sabe o que que é? Vender esses periquitos. Então não se iluda achando que vou criar e não. Se não vender, não produz, né? O dinheiro vem quando você vende. Então não sejamos bobo o bastante para achar que vai simplesmente criar eles aí e vai ter lucro. Não. Se preocupa com a venda também. Marcelo, consideração interessante. Uma consideração que eu julgo das mais interessantes é você ter uma lógica. Aqui eu vou usar como base o periquito australiano. Mas imagina que quem compra essa ave? Você já parou para pensar quem compra uma ave dessa? Periquito australiano? Já parou? Geralmente são duas pessoas. Ou o cara da lojinha aí da esquina da sua casa, seu João, tem uma lojinha na esquina, quer comprar 10 periquitos, ou um cliente final que está interessado nele como pet. E aí você vai gerar um custo-benefício legal. Marcelo, mas os criadores também compram. Quando o cara é criador, quando o cara é envolvido, é difícil você negociar com ele por causa da percepção de valor. E eu vou falar disso. Vou falar disso agorinha. Com relação ao primeiro, ao seu João, o tiozinho lá da loja, ele vai querer o quê? Ele não tá nem se importando tanto com mutação, com qualidade de plumagem, aquela coisa maravilhosa. Claro que você tem que ter um mínimo necessário. Você não pode sair vendendo qualquer lixo aí, qualquer trem errado, Não, tem que vender o negócio certo, até para você fazer seu nome. Quando a gente leva essa realidade pro seu João, ele vai querer o quê? Preço. A primeira coisa que ele vai falar, que preço que é? E geralmente é assim que eles falam. A turma do B2B, a turma das lojas, elas quando compram alguma ave de alguém, elas consideram o preço como sendo um fator importantíssimo, um fator até divisor de águas, eu diria. Então, se você quer vender para a loja, pensa nisso, encurtar os custos, encurtar o trabalho, aumentar a escala. Você tem que ter uma escala de criação bacana para conseguir atender principalmente o volume que as pessoas costumam pedir. Então você não vai vender 1 ou 2 periquitinhos, você vai vender de 10 para frente, você vai vender em lotes. Então, sem
nenhum problema, você consegue atender essas pessoas. Agora aqui a gente tem um ponto complicado. Eu particularmente não curto muito esse modelo de venda por causa do ponto que a gente vai falar agora, que é a margem. Quando a gente fala de uma margem para cliente loja, cara, é pequeno demais. Às vezes uma ave que você perde por algum motivo, às vezes morre ou sei lá, já queima o lucro dos outros tudo, já queima todos os outros. Então é interessante que você pense muito bem antes de começar um projeto assim e esteja ciente dos prós e dos contras. Faz um estudo, vê os potenciais clientes, vê mais ou menos o que você tem de escala para poder estar atendendo essa turma. A verdade é que a gente precisa ter clareza disso aí. Não é uma questão assim que você vai anunciar e vender tudo, você tem os clientes fiéis. Não, isso aí, moço, quando você entra pro lado do preço, você não tem nenhum cliente fiel. As pessoas querem preço. Se o seu tiver R$1 mais caro que o outro, eles devem comprar do outro, tá? Esse modelo de negócio é cruel. Eu particularmente acho cruel, mas tem a vantagem. Você não precisa ter muito trabalho. Você vai ter uma orientação mais voltada para a finalidade da loja. Então você vai ter que saber mais sobre a loja que vai vender. Então você vai chegar lá, vai despejar seus periquitos, virar as costas e vai embora. Você não tem mais nada a ver. Entregou os periquitos, recebeu, foi embora. Simples. Então é melhor nesse ponto, mas você perde no lucro. Menos trabalho, menos lucro. Geralmente é assim. Marcelo, mas e agora com relação ao segundo modelo de venda, que é o modelo de venda para cliente final? O que você tem a dizer disso, Marcelo? Aqui nós temos aquele probleminha que eu falei para vocês no início, lá do gancho. Lembra do gancho? O gancho que não dá certo? O gancho que... a peculiaridade que não funciona é o quê? Escassez. Aqui a gente tem um gancho que não funciona. Definitivamente esse gancho não vai funcionar. Marcelo, mas por que esse gancho não vai funcionar, Marcelo? Ele não vai funcionar pelo simples fato de essa ave não ser escassa. E eu falo a nível mundo, não é nem a nível Brasil. O mundo inteiro tem muito periquito australiano. O mundo inteiro tem muito dessa ave aí em criação. Então não adianta, cara. Não adianta você querer agregar valor, você querer colocar raridade numa ave que tem uma reprodução média fácil, numa ave que tem escala de criação grande, numa ave que todo mundo conhece, numa ave que tá com essa pegada. Então não adianta ficar se iludindo que eu vou criar e vou vender um periquito australiano a R$50. E olha pra você ver, R$50. Então assim, não é que seja ruim, não é que tenha problema, é só porque eu quero que vocês entendam e com os pés no chão, tome a decisão certa, sabendo que se você inventar a moda de ficar colocando os periquitos australianos como sendo a raridade do momento, a sacada, o melhor e etc. Cara, não se iluda. Você vai se frustrar, vai quebrar a cara. Não se iluda. O negócio é diferente, o problema é um pouquinho maior. A gente não usa de jeito nenhum esse gatilho de vendas da escassez. E eu digo para vocês, vai ter alguns casos que vai dar certo sim, mas via de regra não, você não usa. Vai dar certo quando? Se tiver um agoromo japonês preto, por exemplo, que é o que está tendo de raridade hoje. Nem sei, às vezes você vai assistir esse vídeo já passou essa fase, porque é uma ave que reproduz mais fácil. Então a ave que reproduz fácil, login passa a novidade. Então seja coerente com isso. Esse é um dos pontos que eu particularmente não gosto muito no periquito australiano. Mas, como eu te disse, uma coisa não exclui a outra, uma coisa não elimina a outra. Eu só estou falando para vocês ter consciência da entrada, que às vezes você entra naquela ilusão de que a vida é maravilhosa, de que vai dar tudo certo, e não é bem assim, tá? Não é bem assim, não funciona assim. Bobeira quem pensa assim, quem vai dizer que Marcelo tá falando besteira. Tudo bem, são só 15 anos de trabalho aí com as mais diversas aves, mas tudo bem, tô falando besteira. Quando a gente traz a realidade da venda para cliente final, excluindo a escassez, a gente pode agregar valor aqui. Uma dica: agregar valor no formato de venda pet, que é aquele formato onde você vai vender o periquito australiano manso, você vai vender ele na mão,
de preferência comendo só, para você não ter retorno. Já faz com que ele coma só, faz conta, vê se faz sentido, porque você vai gastar com a papinha, você vai gastar com o tempo, principalmente, que é o recurso mais caro, que eu acho é o tempo. A gente não tem outro tempo, né? Depois que você queima um tempo ali, já era. Então tem que cuidar muito com isso, precificar bem isso. E essa questão que eu tô dizendo para vocês de vender ele pet é mais interessante porque você não tem limite. Quase todas as pessoas podem ser seu cliente, não é um perfil específico. Isso é bom, porque abre um leque de opção legal. Só que agora uma outra questão que incomoda. Para você vender um periquito australiano pet por R$200, vamos supor, é muito difícil mesmo. É muito complicado. Você tem que estar num cenário muito favorável. Não digo que é impossível, mas tem que estar num cenário muito favorável para poder conseguir fazer uma venda nesse grau, desse preço e etc. Então, gente, quando vocês perceberem o caminho certo para o seu perfil, não é para mim, não é para fulano, não é para quem falou, para quem... Não, é o perfil certo para você. Porque às vezes você não tem saco para ficar respondendo mensagem, às vezes você não quer saber de gente te enchendo o saco, gente... Ah, mas como é que eu faço isso? Ah, como é que eu faço aquilo? Se você não tem paciência para atender o pessoal que faz essas perguntas, essas coisas, você parte para esse B2B, que é esse de empresa, que é isso para você vender para a loja do seu João, do Zé, do fulano, da Maria, de não sei quem, para você simplesmente despejar os periquitos lá. É quase isso. É bem grosseiro da minha parte falar assim, né? Mas é quase isso. Então, quando a gente traz esse ponto de vista aqui, você vê que fica mais claro, né? A gente entende melhor a finalidade, fica mais claro. Isso vai servir para qualquer ave comum. A ave que você vê demais, essa proposta aqui serve. Você pode adaptar a realidade da ave comum. Quando você vai vender como pet, a minha orientação para você sofrer menos, porque pet quase sempre dá muito retorno, é vender eles já comendo só. Espera ali, quando tiver quase saindo da mãe, você começa a pegar mais nele, ter mais contato, deixa mansinho, tratar na papinha um pouco, reduzir o máximo de custo e gerar valor. Marcelo, como que eu gero valor? Você pode até, uma coisa que vai ser desnecessária, mas quem vai te comprar vai perceber o valor. Fazer um exame de sexagem, entregar aquele certificadinho azul ou rosa, de acordo com o sexo dele, com data de idade, enfim, anilhazinha personalizada. Cara, você tem que tentar gerar valor, porque a pessoa precisa perceber que vale o que ela tá pagando. Ah, mas eu vou pagar R$150 nesse periquito australiano, por que se na lojinha do vizinho ali é R$30? Então você precisa captar esses clientes, contar uma história, que geralmente as histórias vendem. Então você não vai inventar nada, você não vai ser o charlatão, você vai ser a pessoa que resolve, a pessoa que ajuda o cliente a comprar, não é a pessoa que vende, sacou? Bom, acho que deu para resumir, deu para entender um pouquinho, né? A gente tem aquele formato primeiro lá que eu falei para vocês, o B2B, que é o de empresa para empresa. A gente tem o formato da venda do cliente final, que eu oriento que seja pet, que seja a pessoa que vai te comprar num formato pet, que é um formato que vai te dar vai gerar mais valor, né? Você vai conseguir colocar mais preço no bicho, vai ter mais lucro, vai ter mais trabalho também. Então mais trabalho, mais dinheiro, menos trabalho, menos dinheiro. Geralmente é assim que as coisas funcionam quando a gente empreende alguma coisa. Bom, agora fazendo um resumão aqui do que a gente tratou, do que a gente falou. Gente, quando a gente traz essa realidade aí dos dois formatos principais, principalmente nestas aves mais comuns, que é o formato B2B, que é esse formato venda para loja, e tem um formato de venda para cliente final. Quando a gente traz esses dois formatos assim de forma clara, é interessante porque você tem que seguir um deles. Não recomendo você tentar os dois. Ah, Marcelo, eu vou vender para os dois porque eu sou o cara. Cara, quem faz tudo não faz nada. Lembra desse ditado: quem faz tudo não faz nada. Ou o lugar que todo mundo faz tudo, ninguém faz nada. Ou a pessoa que tenta abraçar o céu, coloca o carro diante dos boi. Não é bem assim não, tá? Não é bem assim. Na prática não é assim. Até porque você para desenvolver uma comunicação clara com o seu cliente ideal, você precisa ter os pés no chão
e saber com quem você está falando. Você já pensou um cenário? Olha aqui, eu vou tentar vender um carro de 500 mil reais para um universitário, para um estudante. Você acha que o meu perfil ideal de compra vai ser um estudante? Esses estudantes que vão para a faculdade de ônibus ou vão para a escola de ônibus, você acha que a solução de um carro de 500 mil reais é para eles? Seria uma comunicação errônea, né? Quem que é o cliente de um carro desse? É a pessoa que tem dinheiro, pô. É a pessoa que consegue pagar a conta. É a pessoa que... Não que os estudantes não tenham dinheiro, tá? Não vai entender assim. Mas eu quero só que vocês entendam que quando a comunicação falha, você perde muito. Às vezes você tem um gasto de tempo absurdo para produzir um conteúdo, produzir um vídeo, produzir uma ideia, e você chega e joga essa ideia para a pessoa que não é perca de tempo. Então, presta muita atenção aqui, configura certinho quem é o seu perfil ideal, leva o conteúdo, leva tudo que você conhece para esse perfil ideal, conversa com ele, entende como é que esse povo conversa, se esse povo é mais sério, se é mais descontraído, se eles falam gíria, se eles, enfim, toda informação que você tiver, até a questão de salário mesmo, até se você souber o salário que esse povo ganha, você se organiza para poder atender melhor, tá? Então não vacila, escolha o melhor cliente para você. Não é porque o fulano falou que tal formato é bom, aqui eu tô tentando ser impessoal com vocês. Porque os dois formatos aqui funcionam bem, dá para fazer uma grana, dá para fazer lucro, e você vê que são modelos bem distintos. Eu não vou ficar falando, por exemplo, de uma mutação raríssima para um cliente meu de loja. Para ele tanto faz, ele quer 10 periquitos, ele não quer um periquito agoromo japonês celestial da Grécia, não, ele não quer isso. Ele quer os periquitos australianos, de preferência barato e coloridinho. Fala, não tem uns mais coloridinhos, não gosto muito só de verde, não, tem que ser uns mais coloridinhos. Então assim, tenta identificar, vê o que mais faz sentido para você. Se você perde no lucro e ganha no tempo e na tranquilidade, ou se você ganha no lucro e precisa gastar mais da sua disposição e da sua paciência. Tenta se organizar, tenta colocar isso aí em prática, isso que eu falei pra você, tá? Não vacila não. Te espero no próximo vídeo, no nosso próximo bate-papo.